Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para a nossa tradicional avaliação da meteorologia nos finais de semana, quando a gente faz aí uma compilação de todos os dados e prognósticos para a safra. Estamos com algumas dúvidas em relação à meteorologia, sobre se temos ou não temos laninha, mas a nossa dúvida maior é saber se de passar dessas chuvas nós vamos ter novos veranicos e como é que fica o subsolo, como é que está a reserva hídrica do solo brasileiro. Para isso, nós contamos mais uma vez com o professor Paulo Centelhas, da Exalc USP, da Agrivest, que está aqui conosco, na Agrimet, desculpe, que está conosco nos auxiliando nessa avaliação. Professor Paulo Centelhas, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Obrigado, João. Sempre um prazer muito grande estar com vocês aqui e poder discutir um pouco sobre o que vem acontecendo com a agricultura brasileira. Pois é, professor. Então, a nossa consideração inicial é essa, né, de que finalmente as chuvas chegaram. Pelo menos nós aqui de São Paulo, recebemos chuvas abrangentes, fortes, plantadeiras que entraram realmente, imagino que tenha entrado muito no subsolo, nos lençóis freáticos, e a gente recebeu relatos também de norte a sul do país. Me parece que a condição para esse momento está muito favorável para a lavoura. Podemos nos tranquilizar ou teremos sobressaltos à frente, professor Paulo Centelhas? Bom, João, realmente as chuvas vieram, mas elas não vieram de forma tão regular assim, né? Obviamente, algumas regiões a gente pode observar aqui no mapa, né? Olhando o Brasil como um todo, a gente consegue observar aqui que onde está azul é onde a gente tem plena disponibilidade de água no solo e, obviamente, isso favorecendo muito as lavouras, mas onde temos laranja para vermelho, ainda baixa disponibilidade de água no solo, ou seja, as chuvas ocorreram, foram generalizadas em algumas regiões. Então, se a gente der um zoom aqui, a gente consegue ver com um pouco mais detalhes, né? Regiões como o estado de Goiás, né? Boa parte do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso também, né? Parte do centro-leste de São Paulo, sul de Minas Gerais e Triângulo Mineiro, com algumas poucas exceções, tendo boas chuvas e isso fazendo com que a disponibilidade de água no solo aumentasse bastante. No entanto, a gente continua tendo uma situação muito crítica no sul do Rio Grande do Sul, né, e no noroeste do Rio Grande do Sul, oeste aqui, parte do oeste de Santa Catarina, também algumas regiões do centro e oeste e noroeste do Paraná, pegando aí o oeste do estado de São Paulo e parte do Mato Grosso do Sul, e principalmente aqui no norte do Mato Grosso do Sul, divisa com Mato Grosso, na região aqui mais conhecida como Itiquira, né? Essa região mais ao sul aqui, e também na região oeste do Mato Grosso, onde as condições ainda continuam bastante críticas, tá? A gente vê um cenário preocupante nessas áreas, mesmo porque as previsões aí, como a gente vai ver daqui a pouco, também não são muito otimistas para alguns desses pontos, tá? É bom a gente ter esses dados aí, porque os fatos não são indiscutíveis, né? Para a gente não ficar na generalização, né, professor, e não cometer injustiças, né? A gente tinha impressão, só porque choveu aqui, que nós estávamos bem de lençol freático. O senhor acaba de mostrar que não, e com situações bem críticas, em áreas de grande produção, como o oeste do Rio Grande do Sul, o sul do Rio Grande do Sul, e a gente, às vezes, né, na nossa penitência, a gente esquece do Nordeste, que o senhor mostrou agora que está completamente sem água, não é isso, professor? Vamos voltar à imagem, se possível. Isso, a região aqui do Nordeste, né, se a gente pensar nas áreas produtoras de soja, a gente vê aqui uma situação hídrica muito boa para o sul do Maranhão, parte do Piauí também já tendo boa disponibilidade hídrica, um pouquinho mais ao norte a situação está crítica ainda, mas uma situação muito boa de disponibilidade hídrica no oeste da Bahia, que é uma região produtora muito importante. Então vejam que mesmo ali no que a gente chama de Matopiba, a situação já se regularizou, mas ainda existe uma preocupação em realmente se a estação chuvosa vai ser regular ou não. Professor, então a gente tem que ficar de olho nas previsões de tempo e de clima para tentar minimizar aí os impactos sobre as nossas principais culturas de verão. Pois esse mapa que o senhor nos mostra é o mapa do subsolo, portanto. Aí renova a mesma pergunta. Puxa vida, choveu tanto, choveu bem, essa água não entrou no lençol freático mesmo nessas áreas críticas? Na realidade, o que a gente tem que pensar aqui, que aqui é uma figura que expressa o quanto tem de água no solo, considerando-se aí um perfil de solo onde está o sistema radicular da maioria das culturas, tá?
Então, isso aqui é um balanço hídrico, ou seja, contabiliza o que está entrando de água pela chuva e o que está saindo por evapotranspiração. Então, quer dizer, se a gente teve chuvas que foram suficientes só para atender evapotranspiração, o que acontece? A água entra e sai. É como se fosse uma conta bancária. Então, entrou um depósito. Se no mesmo dia você sacou, sua conta continua sem nada. E é o que a gente está vendo aqui. O que está acontecendo é que estão havendo algumas chuvas, porém a demanda hídrica continua ainda elevada e, consequentemente, isso não tem propiciado uma reserva, né? Elevação da reserva de água do solo. Então, enquanto estiver chovendo, o que a cultura precisa para evapotranspirar, a planta vai se desenvolver normalmente. Mas se a chuva parar e não tiver reserva de água no solo, aí sim nós vamos ter estabelecimento do processo que a gente chama de deficiência hídrica, quando as plantas fecham os estômatos e param de fazer fotossíntese. Isso, obviamente, vai impactar o crescimento e, lá na frente, a produtividade dessas lavouras. Tá, vamos falar sobre a deficiência hídrica. Se o senhor puder retornar àquela tela inicial, que é uma tela geral do país, para a gente olhar a primeira tela que o senhor colocou, por gentileza, que é essa tela, isso daí. Essa tela é resultado de um trabalho desse final de semana ou ela é anterior, professor? Essa tela aqui, ela demonstra qual é a situação de água no solo até o momento. Então, está contabilizando a condição de chuva, evapotranspiração até o dia de ontem, né? Porque o dia de hoje ainda não terminou. Então, a gente todo dia atualiza essa informação e essa é a condição, a fotografia real, logicamente com um delay de um dia, né? Mas o que a gente vem observando aí. Então, por exemplo, se a gente focar aqui nesse quadro, aqui é para o estado de Goiás, mas a gente pode ir para qualquer outra região, a gente consegue enxergar aqui nesse quadro, onde está azul, são os períodos. Então, aqui estão os meses do ano e a gente vem observando aqui, né, o armazenamento de água para 2020. Então, quando está azul é porque vai recuperar. Então, veja que na região de Goianésia, norte de Goiás, a gente já vê um estado aqui de recuperação. Mas se a gente vier aqui para o oeste do Rio Grande do Sul, a gente vai ver que o quadro é bastante diferente, né? Então, em termos da disponibilidade hídrica, vindo aqui para o ano de 2020, veja que a gente ainda deve permanecer mais 2 decênios, né? Então, cada intervalo aqui corresponde a um período de 10 dias. Então, até o final aqui de novembro, numa situação ainda não muito favorável, né? Mas começando a chover a partir daqui e melhorando bastante a situação. Mas o quadro agora é essa situação que a gente está vivendo aqui, né? No dia 19, em que o armazenamento de água no solo ainda é muito baixo. Tá? Então, a gente consegue monitorar o que acontece o tempo todo, né, em 11.600 pontos em todo o Brasil, e por isso que a gente consegue construir um mapa como esse, mostrando como é que está a situação de balanço hídrico, disponibilidade de água no solo e, consequentemente, como é que está a condição para o crescimento e desenvolvimento das lavouras nessa época do ano, principalmente da cultura da soja. A tela anterior só mostrou uma cidade do Rio Grande do Sul que é próxima a Passo Fundo, se não me engano. Isso, a gente está aqui em Coronel Bastos, né? Mas a gente, podendo dar um zoom aqui, a gente escolhe a região que a gente quiser, né? Então, se a gente vier mais para o centro aqui, talvez mais próximo de Passo Fundo, mas veja que aqui já teve alguma chuva que elevou o armazenamento. Como é que está Tupanciretã aí? A previsão indica que isso vai vir a acontecer aqui no início de dezembro também. Tá, vamos pegar uma cidade da região central do Rio Grande do Sul. Tupanciretã, o senhor tem aí? É possível? Vamos dar um zoom aqui. Ou Cruz Alta, ou ali em... Ali, ó, nossa. Não está boa a situação. Vamos pegar aqui a região de Cruz Alta, exatamente esse ponto. Né? Então, ao analisar Cruz Alta, a gente vê a situação, está no vermelho, até o momento, até o dia de ontem, veja a situação. Então, se eu rodar o balanço hídrico aqui, ó, ele vem até o dia 19, para o dia 20 ainda no vermelho. Aí, se a gente vai para o período seguinte, até o dia, mais ou menos aqui, 25, ainda no vermelho, aí começa a chover a partir do dia 25 e começa a melhorar a disponibilidade de água no solo. Tá vendo aqui? Ficando azul, depois volta para o verde, depois volta para o azul. Ou seja, uma situação um pouco mais favorável diante desse quadro crítico que a gente vem observando ao longo dos últimos meses, como a gente observa aqui, né? Mês de setembro até agora... metade de novembro, quase fechando o segundo decênio de novembro,
uma situação bastante crítica aqui em toda a região, né? Se bem que em alguns pontos já teve alguma chuva isolada. Essa é a grande preocupação que a gente está tendo, João, que é justamente o fato dessas chuvas elas não estarem ocorrendo de forma generalizada, mas sim de forma muito localizada, e isso gera uma variabilidade espacial do balanço hídrico, muitas vezes até mesmo dentro da propriedade, não é só entre municípios, não. Então, parte das fazendas chovendo muito bem, outras partes com a chuva de forma ainda insatisfatória. O senhor pode tirar a tela, professor, isso? É assim, então não são chuvas generalizadas, porém, pelo andar da carruagem que o senhor mostrou, até o final de novembro a gente pode ter uma mudança. Isso é pelo menos como exemplo de Cruz Alta, isso é uma esperança para os produtores gaúchos. Tá bom, não vamos generalizar, mas é uma esperança. Exatamente. Então a gente consegue ver que esse quadro aqui ele tende a estar se alterando a partir do momento que as chuvas retornarem aí mais para frente. Então esse é um aspecto muito importante, porque o agricultor que se empolgou talvez um pouco antes e já iniciou o plantio, ele está tendo o quê? Muito problema no estabelecimento da cultura, ou seja, um stand falho e consequentemente isso vai afetar a produtividade. Quem esperou mais um pouco, iniciou os plantios mais agora para o fim, ou vai iniciar os plantios mais para o fim de novembro, tem uma chance aí de ter um estabelecimento melhor das culturas. Sem querer generalizar, eu estou repetindo isso muito, né? Mas vamos fazer só mais uma experiência, mais um exemplo. Será que a gente consegue lá no Paraná, no oeste do Paraná, em Palotina, por exemplo? Vamos lá. Então, se a gente vier aqui, Palotina está... Deixa eu ver se eu acho ela aqui, João. Oeste, você poderia Cascavel, dar uma referência perto aí mais de Cascavel, próxima, ali. Cascavel, é por ali, isso. Aí, por aí. Vamos pegar aqui Cascavel. Pega Cascavel, por exemplo. Um exemplo. Isso. Então veja a região de Cascavel. Né? Se a gente vier aqui, olha o quadro como está crítico lá, né? Então, quer dizer, quem executou o plantio antes de estabelecer as chuvas, ou seja, agora em outubro, realmente passando por um período muito difícil nessa região. Principalmente quem tiver solos mais arenosos. Áreas onde o solo é um pouco mais argiloso, a situação talvez esteja um pouquinho menos pior, mas ainda também quem aguardou para realizar o plantio a partir aqui do dia 25 de novembro, eles vai se dar melhor com certeza. Então, assim, essa acho que é a grande dúvida e a grande resposta. Então, é para o final de novembro que as coisas melhoram lá no Rio Grande do Sul e também no oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, é isso? Isso é o que a gente espera em função da previsão, né? A gente está jogando aqui o balanço hídrico, então eu mostro como que está a situação até o momento, que aqui dia 19 de novembro. A expectativa é que as chuvas retornem a partir do dia que, né, vamos pegar, já passando para o amarelinho, em torno do dia 25, 26, tá? Com volumes um pouco mais expressivos. Agora, previsão, João, como você sabe bem, esse ano a gente já comentou isso em programas anteriores, a previsão vem errando bastante, né? Muita incerteza, principalmente quando a gente tem aí mais prazo, né? Vamos dizer assim, até 5 dias, tudo bem, passando disso, é sempre uma incerteza muito grande. Então a gente realmente torce para que essas chuvas venham, né? Porém, as chuvas que foram previstas para esse período que a gente está vendo aqui em vermelho, já houve previsões de chuva aqui e elas não se estabeleceram, né? E as que ocorreram não permitiram que o armazenamento de água no solo se elevasse ao ponto de garantir uma estabilidade para a cultura de verão aí. Nós vamos discutir já essa instabilidade, essas incertezas dentro de instante, mas eu só tenho que reforçar a mesma pergunta. Passadas as chuvas, nós teremos aqui uma semana sem chuvas no Centro-Sul, incluindo o Rio Grande do Sul, incluindo São Paulo, Paraná, etc., Mato Grosso do Sul, Paraguai. E depois, como é que fica? O senhor tem alguma informação mais à frente, professor? Então, a gente tem as previsões aqui, João, mais a longo prazo, né? Então, por coincidência, Cascavel, a gente vê a previsão aqui para os próximos 30 dias, aqui as barras vermelhas, né? As barras azuis é o que já realizou de chuva, então a gente vê aí Cascavel passou realmente um período muito crítico, houve algumas chuvas, boas chuvas em agosto e depois chuvas muito esporádicas até agora. Então, isso explica a condição crítica de armazenamento de água no solo, como a gente observou.
tem previsão de chuva para frente, mas, de novo, previsões de chuvas mais isoladas e depois uma sequência de 3 dias com chuva, depois 3 dias sem chuva e assim vai. Mas existe essa previsão. Então, é justamente nessa condição de chuva previsto aqui que a gente está dizendo que vai haver uma melhoria na disponibilidade de água no solo. Mas previsões além de 30 dias realmente traz um grau de incerteza muito grande. Vamos só dar uma passada aqui, João, por outras regiões, né? Sim, por favor. Pegando agora Carapó, aqui no sul do Mato Grosso do Sul, a gente vê também aí prognóstico de chuvas, mas veja, sem chuvas com grandes volumes, né? Então veja que esse grupo aqui, ó, até mais ou menos essa linha aqui, ó, nós temos o quê? 10 milímetros. Então são chuvas praticamente todos os dias com volumes baixos. O que significa isso? Que muito provavelmente são chuvas isoladas, são aquelas chuvas que a gente conhece como chuvas de verão, ou os temporais de verão, ou chuvas convectivas. Se a gente seguir para outras regiões, a gente continua vendo situação semelhante. Agora já estamos aqui em Rio Verde, no sudoeste de Goiás, né? Uma persistência melhor das chuvas com um pouco mais de volume, passando aqui dos 20 milímetros em alguns dias, mas sempre lembrando, tudo isso é previsão, e a previsão ela pode mudar. Se a gente for agora para a Primavera do Leste, também vários dias aí, mas veja que os acumulados não passando de 20 milímetros. Seguindo agora para a região de Sinop, ou melhor, Sorriso, né? Sinop, Sorriso, também chuvas de baixo volume, com exceção aqui de alguns poucos dias passando de 20 milímetros, tá? Mas praticamente previsões em todos os dias. De novo, isso caracteriza chuvas convectivas. Vamos aqui para Luiz Eduardo Magalhães. Então veja que vai ter um período bem chovendo bem lá, tem mais chuva prevista, deve secar um pouquinho, com chuvas de volume um pouco menor e as chuvas voltando mais para o começo do mês de dezembro. E chegando aqui para o final, uma coisa que preocupa bastante, desculpe, voltando aqui, vamos pegar aqui o que vai acontecer na região de Balsas, e isso é uma coisa que a gente acabou de olhar e que preocupa. Por quê? Porque apesar das boas chuvas que a gente teve aí ao longo dos últimos dias, que elevaram o armazenamento hídrico à capacidade máxima, e ainda uma previsão de chuvas nos próximos dias, mas depois há um prognóstico aqui de que a chuva vai diminuir bem. E aí sim vem um período de veranico que pode causar preocupação. Menos preocupação porque o solo já vai estar bem abastecido de água, mas de qualquer forma isso vai fazer com que novamente a disponibilidade de água no solo diminua e acaba sendo uma preocupação grande, principalmente para aqueles produtores que têm um perfil de solo muito raso, né? Para aqueles que a cultura consegue desenvolver o sistema radicular mais profundo, menos pior, mas esse é o quadro que a gente tem visto aí, né? Fazendo um transecto desde a região sul até a região do Mapitoba aqui. Voltando ao senhor, tá certo? Professor, assim, olha, nesse instante a gente precisa fazer um resumo da situação, porque os produtores estão muito angustiados e tem todos os motivos. Ok, recebemos chuva, a gente já mostrou isso, né, na parte central do Brasil, mas o oeste do Brasil está muito complicado. Essa é a minha dedução vendo os seus gráficos aí. E aí o senhor nos indica que, passado esse período sem chuvas, virão, sim, vai chover, vai voltar chuva, claro, só que serão chuvas isoladas, esporádicas, de baixo volume. Esse é o resumo, professor Centelhas? A gente pode dizer que sim. É muito difícil a gente fazer um resumo para o Brasil, né? Dada a magnitude continental do país, né? Então, a gente tem diferentes sistemas atuando em diferentes regiões, então, obviamente, é difícil a gente generalizar. Mas a expectativa é que aqui, em função do quadro que vem se estabelecendo, da Laninha, cada vez se confirmando mais, apesar de algumas polêmicas nesse assunto. Mas o que a gente vem observando em termos da temperatura da superfície do Pacífico é que a Laninha deve efetivamente se estabelecer, e isso trazendo menos chuvas aqui para o sul, né? Então, mesmo vindo um período de chuvas aqui para essa região, a gente deve voltar a ter períodos de veranico entre janeiro e fevereiro, de acordo com previsão climática e não previsão de tempo. Há uma expectativa que depois, em todo o restante do país, as chuvas se estabeleçam, né? E a gente tem um quadro mais próximo da normalidade. Agora, é muito difícil, João, a gente jogar o que vai acontecer lá para frente. Por quê? Porque o sistema meteorológico, como a gente já conversou aqui em outras ocasiões, é um sistema extremamente dinâmico e muitas coisas que a gente está prevendo agora, elas podem mudar. Assim mesmo com a condição da Laninha, né?
a gente trabalha a nível probabilístico, existe alguma probabilidade de voltar a ser para uma condição neutra, mas por enquanto o que a gente vê, fazendo um resumo geral para o país, é que a região sul vai continuar sendo afetada aí pelas chuvas irregulares, enquanto que o restante do país, as chuvas devem se normalizar a partir aí do mês, desse final de mês de outubro e mês de dezembro. Mas até o momento, o que a gente vê é um quadro bastante variável e com algumas regiões ainda sofrendo bastante pela irregularidade das chuvas. Acho que, na verdade, nós temos que inverter a nossa pauta, professor, porque na sequência a gente ia falar dos prognósticos do Instituto Nacional de Meteorologia, mas acho melhor a gente entrar mesmo nessa polêmica do Laninha, porque, como o senhor bem sabe, o climatologista Luiz Carlos Molion diz que, com os dados que ele possui, ele contesta a existência do Laninha. O senhor quer fazer alguma consideração a esse respeito? João, se você me perguntar, eu respondo, cara. Vamos em frente. Não, então, o senhor acredita na existência do Laninha? Os dados que o senhor, com os quais o senhor conta mostram que temos ou não temos o Laninha? Bom, João, é óbvio, eu sou agrônomo de formação, né, com mestrado e doutorado, pós-doutorado na área de agrometeorologia. Então, vamos dizer assim, que eu sou um usuário da previsão de tempo. Logicamente, o professor Molion, que é o colega aí que vem contestando o efeito do Laninha está ocorrendo ou não, ele tem uma formação na área de meteorologia muito mais sólida do que a minha e, obviamente, os argumentos deles são bem convincentes, né? Mas, de qualquer forma, eu, como um usuário da previsão, eu tento me ater ao que está acontecendo. Então, vamos pegar essa figura aqui, que essa figura é uma figura que acabou de ser publicada, então ela é do dia 19, né, do dia de ontem, o dia da nossa bandeira, e o que a gente observa aqui é um quadro que caracteriza muito bem a ocorrência da Laninha. Bom, como a gente já disse aqui também, o Laninha, né, ou El Ninho, para eles serem confirmados, a gente precisa ter 5 trimestres móveis consecutivos na condição de anomalia negativa. Veja, o que é anomalia? Bom, pego a temperatura média do Pacífico Equatorial, que é essa região aqui, certo? E vou comparando como é que está a situação atual. Então, veja que tem partes que ainda está próximo de zero, mas boa parte aqui nessa região equatorial já passou do menos meio. O que significa isso? Uma anomalia negativa, menor ou igual a menos meio, já começa a indicar uma situação de Laninha. A gente já teve 2 trimestres móveis nessa condição. Um trimestre com menos 0,6 e outro trimestre com menos 0,9. Então, ao passo que fechar o mês de novembro, vai em mais um trimestre e assim sucessivamente. Então, para o Laninha ser efetivamente caracterizado do ponto de vista climatológico, nós temos que ter esses 5 trimestres móveis consecutivos. Bom, a probabilidade que a gente tem disso acontecer, se a gente pegar aqui esse próximo gráfico, deixa eu ver se... esse gráfico aqui. Então, a gente vê que esse aqui é o prognóstico do evento. É o Ninho, Laninha e condição neutra. Então, veja que aqui estão os trimestres móveis consecutivos e os trimestres mostram o quê? Uma alta probabilidade da barra azul. O que é a barra azul? Laninha. Tanto para o trimestre novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, ainda em fevereiro, março, abril e indo ainda a março, abril, maio. Ou seja, se já tivemos 2 trimestres, a partir do mês de novembro, quando fechar o trimestre aí, que vai ser setembro, outubro, novembro, e se confirmar isso, seguir em frente nessa situação, é muito pouco provável que haja uma alteração. Agora, o que chama atenção, e aí eu creio que o professor Molion tenha razão, é que nós estamos o quê? Com Laninha, quando que grande parte do Pacífico, né, como um todo, ele está o quê? Numa situação mais tendendo à normalidade e um pouquinho mais aquecido. Normalmente, nessas situações em que a gente tem o Pacífico mais aquecido, de um modo geral, os Laninhas aqui acabam sendo de intensidade moderada fraca. Mas pelo que a gente tem visto aqui, pela essa figura que monitora o que está acontecendo na superfície do Pacífico Equatorial, do Pacífico como um todo, mas especialmente no Pacífico Equatorial,
nessa posição aqui, ó, que é onde eles monitoram a condição da Laninha e do El Ninho, a gente vê que a gente já chegou num nível de temperatura muito abaixo do que é exigido para caracterizar como Laninha, e a persistência disso, ela não vai mudar de um dia para o outro, João. Isso aqui, pensa a quantidade de água que tem aí para a temperatura ser alterada. Então isso demora, isso tem um delay, isso tem uma inércia, né, do sistema. Então, quer dizer, mesmo que volte a esquentar, a gente ainda deve persistir com mais alguns trimestres móveis nessa situação, o que vai caracterizar a Laninha. Tudo leva a crer que vai caracterizar a Laninha. Lógico, eu não posso jurar de pé junto que isso aqui é 100%. Por quê? Porque nós temos probabilidades. Agora, veja que a probabilidade dos próximos trimestres permanecerem na situação de Laninha está acima de 90%. E, portanto, assim, do ponto de vista, né, meteorológico, a gente está olhando aí os principais centros de meteorologia do mundo, todo mundo indicando essa situação. Pode ser que mude? Pode ser que mude, mas a probabilidade disso acontecer, ela é muito baixa. Uma vez estabelecido isso, João, a gente tem os prognósticos climáticos. Sim. Então esse é o prognóstico para a América do Sul para dezembro, janeiro, fevereiro. Olha o quadro lá para o sul do país, é de chuvas abaixo do normal. Então a gente tenta combinar a previsão de tempo com previsão climática. A previsão climática nos dá o quê? Qual que é a tendência em relação à situação normal. Então veja que as cores mais para o laranja marrom é chuva abaixo do normal. E aqui é o nível de probabilidade que você tem disso acontecer. Então veja que para o Rio Grande do Sul realmente a gente tem uma probabilidade alta do próximo trimestre, dezembro, janeiro, fevereiro, ficar com chuvas abaixo do normal. Enquanto todo o restante do país, né, com exceção do extremo norte, ficando com chuvas acima do normal, e o restante aqui variando entre o normal e situações ligeiramente acima ou ligeiramente abaixo do normal. Então é por isso que eu estou dizendo que a expectativa é que a partir de dezembro, janeiro, fevereiro, a gente tenha um quadro mais próximo da normalidade. Então se a gente avançar para os próximos trimestres, a gente vai vendo que a situação lá no sul vai ficando cada vez menos pior. Tá? Então aqui já é o trimestre de janeiro, fevereiro e março, eles vão se sobrepondo. Aí o trimestre fevereiro, março, abril, né? Principalmente o extremo sul do Rio Grande do Sul, ainda chuvas um pouco abaixo do normal. Avançando aqui para São Paulo, um quadro um pouquinho abaixo do normal. E depois vindo aqui para o trimestre março, abril e maio, tá? Que muda um pouquinho a situação. Agora, a gente afirmar categoricamente que nós vamos ter, a partir de janeiro, fevereiro, veranicos, primeira coisa, aonde, né? Então, veranicos, a gente tem um país muito grande, e se eu estou falando de Rio Grande do Sul é uma coisa, se eu estou falando da região centro-oeste outra, se eu estou falando do Mapitoba outra, e se eu venho para o sudeste, né, é outra, principalmente sul do estado de São Paulo, né, Triângulo Mineiro, que são regiões produtoras também de grãos, e aí a gente não pode esquecer da cana, do café e dos citros também, culturas, pastagens, culturas muito importantes para a gente. Então, assim, eu não tenho, obviamente, o conhecimento que o professor Molion tem, mas aqui eu estou olhando para essas informações, assim como vocês, ouvintes, né, como usuário. E como usuário, o que eu consigo ver é um cenário mais crítico para o sul do país e tendendo a uma normalidade nas demais regiões. Obviamente, com variações ao longo desses próximos períodos, mas eu não arriscaria ser categórico em dizer que vai haver veranicos generalizados no país todo, né? Ou que esses veranicos vão estar ocorrendo aí, que seja em uma região ou outra, porque realmente é muito difícil. Mas para o sul do país, como eu acabei de mencionar, principalmente nesse próximo trimestre, dezembro, janeiro, fevereiro, uma expectativa grande das chuvas continuarem irregulares. Então deve chover, porém depois seca de novo, aí sim os veranicos se estabelecendo e trazendo uma preocupação grande para os produtores aqui dessa região. A gente já teve a oportunidade aí de avaliar, eu tive com o pessoal das cooperativas do Rio Grande do Sul já 3 vezes esse ano, em lives, em que a gente analisou a situação e tem se confirmado o que a gente tem visto, né, em termos desse quadro mais crítico. E a gente vê isso claramente em termos de disponibilidade de água no solo. A situação ainda muito difícil lá e isso deve persistir. Para o restante do país, a tendência é de haver uma regularização da situação. Na tentativa de esclarecer mais, professor, é possível a gente fazer uma comparação com safras passadas?
porque não se imaginava uma situação tão crítica para o sul. Né? Claro que tinha o prognóstico do Laninha, mas ainda havia dúvida, não vai ter Laninha, vai ter Laninha, não vai ter Laninha e tal. E a gente ficava sempre na expectativa daquela situação mais mediana. Mas parece que agora, com esses prognósticos, realmente o sinal é de alerta total. Né? A gente tem estudo, João, lá para o Rio Grande do Sul, feito pelo pessoal da FEPAGRO, né, que é o órgão de pesquisa lá do estado, em que eles analisaram anos de El Niño, anos de Laninha e anos neutros, em termos de distribuição de chuva no estado. E a gente vê claramente que os anos de El Niño são anos melhores, e tanto anos neutros como anos de Laninha, a gente tem aí volumes e distribuição das chuvas bastante irregulares. Então, se estabelecendo essa Laninha, e veja que a gente já está sentindo o efeito disso. Apesar de não ter os 5 trimestres, esse resfriamento do Pacífico já está interferindo na circulação atmosférica e, consequentemente, no que está acontecendo aqui para a gente, né? Principalmente no sul do país. Mas o que a gente tem que olhar, por exemplo, é que também anos neutros são ruins. Veja o ano passado, a safra passada, melhor dizendo, 19 e 20. O Rio Grande do Sul teve uma situação bastante crítica, né? A produtividade de soja deles ficou em torno ali de 30 sacas por hectare, muito abaixo do que é a média do estado. A gente sabe que o Rio Grande do Sul e a região ali, oeste de Santa Catarina, é uma região de risco em função dessa variabilidade climática que existe em função do El Niño e Laninha. Mas veja que a safra passada foi caracterizada como El Niño fraco. Por quê? Porque a temperatura ficou lá em torno do limiar, que é 0,5, né, para caracterizar, acima de 0,5 para caracterizar o El Niño. E nós tivemos 5 trimestres com a temperatura entre 0,5 e 0,6. Eu costumo dizer que foi o quê? Um El Niño com cara de neutralidade. E ano neutro é crítico para eles. E isso se confirmou. Tá? Então, lógico, a gente pode olhar para as safras passadas e uma forma da gente ver isso, né? Se a gente vier aqui para a região próxima à Cruz Alta, eu cliquei aqui no mapa, ele deve trazer Nova Ramada, que é muito próximo ali. Então a gente vê o quê? Que para eles, durante a safra de verão, é muito comum ter o quê? Períodos de veranico, né? Então essa foi a situação que a gente teve na última safra, ó. O veranico pegou no enchimento de grãos. Mas veja que isso já aconteceu no passado em diversas outras ocasiões. E muito dessa situação ocorreu o quê? Em anos de Laninha ou anos neutros, tá? Então vejam que essa situação que está acontecendo agora, pegando os meses de setembro, outubro e novembro, isso sim é muito raro de acontecer. Porque, olha, eu estou olhando aqui para trás, são os 40 últimos anos, João, 80, a partir de 80. Olha aqui para setembro, outubro, novembro. Tudo bem, tive uma situação grave aqui, mas pegando a partir de setembro, veja que nunca aconteceu uma situação setembro, outubro tão crítica quanto aconteceu esse ano. Então, esses são eventos extremos, né? E eventos extremos, eles sempre têm um agente causal e que pode ser tanto associado à temperatura do Pacífico como também associado à temperatura do Atlântico, tá? Então, a expectativa é que a Laninha se estabelecendo, e tudo indica que vai se estabelecer, né? A gente tem um quadro novamente crítico para o Rio Grande do Sul, porque é muito comum os períodos aí sim de veranico entre os meses de janeiro e fevereiro. E isso, obviamente, vai pegar a cultura da soja saindo da fase vegetativa, entrando na fase reprodutiva, e isso gera um impacto muito grande em termos de produtividade. Tá bom. Bom, professor, a gente até esperava, com o maior do otimismo, que a gente tivesse até melhores notícias, mas o senhor está sendo, evidentemente, olhando claramente os dados que o senhor possui, por isso que o senhor nos passa essas informações preciosas para posicionar os produtores em todo o país. Mais uma vez, a gente vai contar com as suas telas para colocar embaixo dessa nossa entrevista, assim que o senhor puder nos disponibilizar para ajudar aos produtores. E aproveito agradecer mais uma vez a sua importância, seu importante esclarecimento para nós aqui do Notícias Agrícolas, professor. Bom, João, eu que agradeço a oportunidade. A gente, obviamente, está pondo aqui a nossa posição, mas eu acho muito importante a gente ter essa divergência de pensamento, porque é isso que faz com que a gente evolua. Então, a melhor forma da gente analisar
tudo isso, né, essas diferentes opiniões, daqui 2, 3, 4 meses a gente está voltando e fazendo uma reanálise do que passou. E aí a gente vai confrontar as opiniões e, obviamente, com isso a gente vai construir conhecimento. Então é muito importante isso, porque normalmente o agricultor ele sempre está pensando para frente, ele quer saber o que vai acontecer na próxima safra, nos próximos meses. Mas é importante também olhar para o passado e esse nosso sistema nos ajuda nisso, olhar no passado, porque entendendo o passado, a gente consegue estabelecer o risco que a gente tem para o futuro. Então, acho que mais para frente a gente pode voltar a conversar e aí fazer uma análise, retroceder e falar, olha, aquilo que estava sendo dito realmente se confirmou ou não. E aí a gente, como você já mencionou, né, contra os dados, né, os fatos, a gente não dá para ter argumentos. Então, eu gosto muito de uma frase que eu ouvi recentemente, que o indivíduo sem dados, ele é apenas uma pessoa com opinião. Aí quando você tem os dados, né, para comprovar a sua opinião, aí sim você tem condição de estar fazendo recomendações e principalmente tomando decisões, tá ok? Bom, professor, só para encerrar mesmo, eu gosto muito de dizer que o senhor é o professor de meteorologia aplicada em agricultura na Exalc, que é aqui a Luiz de Queiroz aqui de Piracicaba, ligado à USP, mas também dirige uma empresa Agrimet, é isso? Exatamente. Na realidade, essa é uma startup que eu tenho junto com a minha filha, que é engenheira agrônoma, ela que na realidade toca a empresa, e eu sou o curioso lá que sempre estou dando palpite, mais ou menos isso. Mas na verdade assim, por que isso? Porque muita gente precisa ter e gosta de ter outras informações. Eu não sei se existe um telefone disponível, enfim, um e-mail, sei lá, para as pessoas obterem mais informações com o senhor. Tem sim. Vocês podem entrar em contato comigo pelo 981122701. Então, repetindo, 981122701, que é o meu celular. Vocês podem entrar em contato comigo, fiquem à vontade. E o contato da empresa é contato@agrimet com Y, então agrymet.com.br. A gente vai estar à disposição de vocês aí para ajudar no que for possível. Muito obrigado, professor Centelha, mais uma vez. Vamos em frente. É isso aí. Torcendo para que venham as chuvas, mesmo com o prognóstico de laninha. Vamos torcer pelos produtores do Rio Grande do Sul. Sempre. Ok, professor, muito obrigado. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, mais informações de meteorologia, né? Essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão aqui no Notícias Agrícolas. Eu espero que a gente mais uma vez tenha contribuído para o desenvolvimento da nossa safra. Voltaremos, estamos de plantão, para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Vamos em frente, viva o Brasil, até a próxima.